Salve, salve! Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Primeiramente eu quero agradecer as visitas durante a semana no canal, no primeiro vídeo que eu fiz sobre Gonçalves Dias. E assim, eu tive um feedback bem legal. Várias pessoas visitaram, comentaram, deram like, compartilharam, se inscreveram. Então foi bem positivo. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Hoje eu não irei falar sobre um poeta e nem irei recitar poesia. Eu irei falar e indicar um livro extraordinário. O livro foi escrito por R.J. Palacio, mais na frente eu vou falar um pouquinho dessa escritora e falar um pouco da biografia e a história dela. Primeiramente, o livro conta a história principal de Auguste Puma, chamado pela família de Olg. Ele mora com a mãe, com o pai e com a irmã Via. Quando criança, Olg foi diagnosticado com uma doença genética que deformava o seu rosto. Então assim, até os 10 anos de idade, onde começa o livro, ele passou por muitas idas e vindas no hospital, fez bastante cirurgia, ao todo 27 cirurgias, e não conseguia conviver com as crianças de sua idade. Essa cirurgia que o Olg fez, ela ajudou ele a poder falar, poder ouvir, poder se comunicar, poder até mesmo ver, enxergar e até mesmo comer. Coisas que são bem simples pra gente, para qualquer criança, para ele não era. Olg, ele foi educado até os 10 anos de idade em casa, pelos pais e tudo mais. Então assim, quando ele fez essa idade, onde começa o livro, os seus pais resolveram colocar ele na escola normal. Ele ia fazer a 5ª série do ensino fundamental 2, passar a conviver com outras crianças. Eles imaginaram que naquele momento seria bom para ele conviver com outras crianças, ter um pouco mais de independência. Infelizmente no início foi muito difícil. Imagina assim, as crianças são muito sinceras, então ele sofreu olhares tortos para ele, ofensas da criança. Ele, como qualquer criança, sentiu muito por isso. Então ele chorava, reclamava da situação, ficava com raiva, reclamava da vida, mas no final ele virou um exemplo para todos. E ele passa a amar o jeito que ele passou a ser tratado. Olg, ele era uma criança assim, muito educada, muito simpática, muito solícita, uma criança madura para a idade dele, por tudo que ele já tinha vivido até então. Ele era uma pessoa consciente e compreensiva da situação dele. Ele sabia que ele era uma pessoa estranha e ele vivia deslocado entre os outros. Mas também ele era engraçado, amável e irônico. Simplesmente um herói improvável. Então assim, o livro é bem legal. No final do livro, aqui na capa de trás, ela mostra assim, ó: não julgue um menino pela cara. Seria, não julgue um livro pela capa. Então a autora riscou e colocou: não julgue um menino pela cara, exatamente pela aparência dele, que não era muito legal comparado com outras crianças. Sobre o livro é uma literatura para todas as idades. Ele tem uma linguagem simples, mostra um manifesto a favor da gentileza, ou seja, a autora quis mostrar que gentileza gera gentileza. A ideia dela, quando ela foi escrever o livro, foi a seguinte: uma vez ela entrou numa sorveteria com os filhos e tinha uma criança que tinha esse problema genético. Esse problema genético ele chama Síndrome de Treacher-Collins. Também é conhecido como disóstose mandibular facial. É uma doença genética caracterizada pela deformidade crânio-facial. É uma malformação congênita que envolve o primeiro e o segundo arcos branquiais do crânio. É uma anomalia rara. Ela afeta aproximadamente 1 a cada 40 mil nascidos vivos. Então assim, imagina uma criança na escola com essa aparência. Então realmente ele sofreu muito. Mas as crianças, na sua pureza, sua sinceridade, elas aprenderam a conviver com Olg, aprenderam a amá-lo e fazer ele ter uma vida normal. Então no final do livro ele passa a amar o jeito que ele passou a ser tratado por todos. Ele tinha uma missão muito difícil. A missão era qual? Apesar da aparência incomum dele, ele ser uma criança igual às outras crianças. No início realmente era difícil. Ele andava na rua com um capacete de astronauta, e se ele fosse um herói, ele queria ser um homem visível, exatamente para as pessoas não verem ele. Ele sofreu muito bullying das outras crianças. Então assim, o livro ele mostra uma mensagem de
de amar a diferença, você amar seu próximo. Ele tem várias frases motivacionais, várias frases reflexivas, é um livro bem interessante. Ele foi escrito por partes, aqui no início você pode ver, a primeira parte é do Augustus, que é o Olg, a segunda parte é de Via, que é sua irmã, a terceira parte de Summer, que é uma amiga, existe outra parte que é de Jack e tudo mais. Então ele foi escrito por parte, e aquela pessoa que começa a parte é exatamente quem narra a história. Então é um livro bem interessante. Esse livro ele foi escrito nos Estados Unidos em 2012, foi o primeiro livro da R.J. Palacio. Em 2013 ele foi publicado aqui no Brasil, teve uma aceitação maravilhosa. Ele teve uma aceitação boa pela crítica e logo ele entrou na lista do New York Times como um dos livros mais lidos pelo mundo. Falar um pouco de R.J. Palacio. Pseudônimo R.J. Palacio, o nome dela é Raquel Jaramillo Palacio. Ela nasceu no Queens, no estado de Nova York, e vive até hoje lá com seu marido, seus 2 filhos e seus 2 cachorros. Ela publicou seu primeiro livro em 2012, que é esse livro aqui, O Extraordinário. E assim, depois de mais de 20 anos trabalhando como diretora de arte, design gráfica, ela teve a oportunidade de escrever o próprio livro dela e foi um sucesso. Esse livro, como eu falei, ele foi publicado no Brasil em 2013 e ele ganhou um prêmio lá nos Estados Unidos chamado Mark Twain. Esse prêmio é um prêmio dado uma vez por ano, é um prêmio dado para livros infantis e são escolhidos por escolas que participam de um concurso. Essas escolas vão lá e elegem o melhor livro daquele ano. Então ela ganhou esse prêmio em 2015 e em 2007 esse livro ele vira filme. Ano passado, no final do ano, esse livro Extraordinário virou um filme. É um filme maravilhoso, eu tive a oportunidade de assistir e é um filme que eu também indico. Geralmente, os filmes que eu vi, eu leio o livro e vejo aqueles filmes que foram oriundos de livro virando filme. Então assim, geralmente eu vejo que o filme deixou a desejar em relação ao livro. Não é o caso desse filme. O filme como a linguagem dela era uma linguagem bem simples, bem fácil, o diretor do filme conseguiu captar isso e passou por filme, foi bem legal. O filme ele é estrelado pelo Jacob Tremblay, que é o garotinho que faz o papel de Olg, e tem como pai Owen Wilson e a mãe Julia Roberts. Tem também a presença da maravilhosa atriz brasileira Sônia Braga, que seria a avó de Olg, e o filme ainda está no cinema, pelo menos na minha cidade ainda está, eu não sei na sua, dá uma olhada lá, se puder ir assistir, é um filme que realmente eu indico. Nos Estados Unidos ele tem o nome de Wonder, no Brasil passou a ter o nome de Extraordinário e em Portugal tem um nome de Milagre, porque realmente a história do filme é bem legal. Falando de R.J. Palacio, além desse livro ela escreveu o capítulo de Julian, 365 Dias Extraordinário, Singarni, Plutão, Diário Extraordinário, Olga e Eu, e somos todos extraordinários. Para resumir, todos os livros dela tem como princípio o extraordinário, este livro aqui. Então assim, é um livro que eu indico, é um filme que eu indico e vale a pena. Eu não quis falar muito, por quê? Porque eu queria apenas causar a sua curiosidade. Então assim, se eu contasse todo o livro, se eu contasse toda a história, todo o filme, você não ia ler, você não ia ir no cinema e tudo mais. Então assim, apenas para aguçar um pouco a sua curiosidade. Então vai lá, certo? Para finalizar, eu queria agradecer os feedback e falar o seguinte: continue dando feedback, continue fazendo as suas críticas, positiva ou negativa. Se melhorou, diga lá se melhorou, continua compartilhando e tudo mais. Para finalizar, eu queria deixar uma frase aqui, que na semana passada, como eu recitei poesia, eu não falei nenhuma frase. Eu queria deixar uma frase de Guimarães Rosa que diz: literatura é feitiçaria que se faz com o sangue do coração humano. Então realmente, quando você gosta, quando você se apega, você viaja no outro mundo. Valeu? Não esqueça de dar o like, dar o joinha, se inscrever aqui embaixo para receber novidades, receber novos vídeos e tudo mais. Valeu, até a próxima!